Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Acho que agora o frio chegou de verdade, né, gente? Será que agora vai ficar mesmo? Vou tentar fixar o comentário aqui. Vamos ver se hoje eu consigo. Esperar o pessoal entrar. Bom dia, bom dia. Estamos começando aqui mais uma live. Estou só tentando fixar o comentário. Hoje nós vamos falar sobre inteligência financeira com o palestrante, consultor financeiro Erasmo Vieira. Esperando ele entrar também. Nossa, não estou conseguindo fixar o comentário. Vamos ver se dá certo. Durante a live eu vou tentando novamente. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Como eu falei, hoje nós vamos conversar, né, um bate-papo com Erasmo Vieira sobre inteligência financeira. Ele entrou e, oi, Erasmo, bom dia, tudo bem? O pessoal, eu acredito que inteligência financeira, acredito que ela é um dos segredos para a gente aproveitar as oportunidades da vida, né, viver bem, como se diz, principalmente no momento que a gente está passando, né, como esse, procurar encontrar as melhores soluções, as saídas, enfim. Erasmo, tudo certinho aí? Pessoal, vocês estão me ouvindo? O áudio está ok? Confirma aí, por favor. Tá baixo? Obrigada, viu? Vou aumentar aqui. Melhorou? Meu áudio. Oi, Oi, bom dia. bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. O Metria Serviços falou que meu áudio estava baixo. Melhorou, Metria? Agora melhorou. Melhorou? Tava mesmo mais baixo. Deve ser o fone, né? Tava. Exatamente. Obrigada, viu, Metria? Ele também respondeu que agora tá ok. Ei, Erasmo, tudo bem? Legal, um prazer estar aqui com você, Grazi. Prazer é todo meu. Confesso que eu fiquei um pouco nervosa, né? Não é todo dia que a gente tem uma presença ilustre de um profissional que a gente, né, tanto respeita e admira aí. Aí eu que te Não, agradeço por ter aceito o convite. estamos aqui para bater um papo bem cedinho sobre inteligência financeira. Isso aí. Ô, Erasmo, primeiramente eu vou pedir para você, né, se apresentar, como eu já falei, pessoal, né? Você é palestrante, planejador financeiro, mas eu sei que esse currículo é um pouco mais extenso, eu vou pedir para que você se apresente aí, por favor. Tá, o Grazi, bom dia a todos, né? Prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E eu comecei o meu trabalho, né? Eu sou do interior de Minas, sou de Barão de Cocais, vim para Belo Horizonte muito novo, né? Sou o mais novo de uma família de 5 irmãos. Minha mãe ainda é viva, mora lá em Barão de Cocais, vai fazer 90 anos esse ano, né? Ah, que legal. E o que que acontece? Eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte. Primeiro eu trabalhei de boy, de contínuo ali na Elmo Calçados. Depois eu trabalhei no Banco Nacional. Depois eu trabalhei 10 anos na carteira de câmbio e comércio exterior do Banco Sumitomo Brasileiro. Então eu tive uma experiência bancária muito boa, trabalhando Ô, ali com Erasmo, japoneses. Oi. só um minutinho. Pessoal, nós dois, a imagem está legal, porque para mim você está carregando a sua imagem, eu não estou te vendo. Mas para o pessoal tiver ok, pode prosseguir. Aí, pessoal, vocês só confirma para a gente. Você não está me vendo? Não, a sua imagem para Então mim é está melhor eu, carregando. então é melhor eu sair e entrar de novo. Mas às vezes o pessoal tá ok, mas eu não estou te vendo, tá carregando a sua imagem. Você prefere assim? Mas o pessoal está me vendo?
Vê aí com o Eles pessoal. não Vocês estão me responderam vendo aí, ainda. pessoal? Você quer A que gente eu tem te, que. te convido para É, entrar de porque se novo? você não tá me vendo, não fica legal. Não tô te vendo, não. Eu vou te convidar aí de novo, tá? Tá, deixa eu sair aqui. Te convidar novamente. Ah, tava embaçado mesmo a imagem. A dele ou a minha? Acredito que seja a dele. Ah, agora voltou. Agora Deu estou te certo? vendo. Ah, Deu então certo. tá bom. Aí, eu tava congelada. O pessoal também. Quando tá assim, o pessoal não consegue assistir legal. Não, beleza. Agora tá ok. Podemos prosseguir. Tá bom. Mas o que que acontece? Eu comecei a trabalhar, né, no setor bancário, trabalhei no Banco Nacional, sempre na carteira de câmbio, depois no Banco Sumitomo. E quando eu trabalhava no Banco Sumitomo, eu descobri que nos Estados Unidos existia a figura do Personal Financial Planning. O que que é o Personal Financial Planning? É o personal do bolso. Eu falei, olha, isso não tem no Brasil, cara. Vou começar a fazer isso no Brasil. E o que mais tem no Brasil é gente com problema de endividamento. E aí, nessa questão, eu falei, olha, eu vou começar a fazer esse trabalho como planejador. E estudei, né? Estudei, eu fiz um curso na época lá em São Paulo com o Centro Brasileiro de Orientação de Finanças Pessoais, que é o professor Marco Silvestre, que hoje é comentarista na Band News, ele que estava trazendo isso para o Brasil. Eu comecei a fazer esse trabalho em Minas, aqui representando o Centro Brasileiro de Orientação de Finanças, e depois comecei a trilhar um caminho solo, né, ajudando pessoas, ajudando famílias nas questões de endividamento, nas questões de controle e uso melhor do dinheiro no orçamento, e também ali, principalmente na questão dos investimentos. Né? E ali eu vim e eu via que muitas pessoas sabiam fazer dinheiro e não sabiam usar bem o dinheiro. Foi aí que eu escrevi esse livro, Viva em Paz com Seu Dinheiro, né? Que eu lancei, vendi nas minhas palestras. E em 2018 eu estava fazendo uma palestra em São Paulo, o pessoal viu o livro, falou, nossa, esse nome é muito bom, vamos relançar esse livro, Vive em Paz com Seu Dinheiro. A nível nacional nós Ótimo. relançamos e ano passado ele virou um best-seller. Agora ele é best-seller de, de, Show. de ajudar as pessoas, né, a cuidar das finanças. Ó, a Julie Alano entrando aí, é lá de Gramado, Seja bem-vinda. também uma planejadora financeira, que eu tô conversando. Ela escrever um livro, eu participei, eu fiz o prefácio. Até, Julião, ontem que eu mandei a carta lá para a editora. Mas é esse que é o meu trabalho, de ajudar as pessoas com a inteligência financeira a viver melhor com o dinheiro, né? E cuidar bem e viver bem, porque dinheiro é só uma ferramenta na vida das pessoas, né? E talvez, Sim. Grazi, esse momento que a gente está passando, né? Nunca as pessoas precisaram tanto do planejamento financeiro para viver bem nesse momento. Sim, exatamente, né? Exatamente. Por isso, né, que a gente por isso mesmo que a gente está abordando esse tema aqui, né? O Erasmo, estamos dando início, né, ao nosso bate-papo aqui como se diz, né, o bate-volta. A gente pode realmente dizer que inteligência financeira ela é um dos segredos para se viver bem e aproveitar as oportunidades. E eu gostaria que, na sua definição, para você, o que que você define assim, uma colocação, o que é inteligência financeira, né? Com toda a sua experiência. Tá, normalmente, Grazi, toda decisão que a gente toma num dia tem um impacto financeiro. E por menor que seja, ela tem um impacto financeiro. E muitas vezes as pessoas não pensam nesse impacto financeiro. Quero voltar um pouco atrás, né? Quando eu escrevi o livro ali, Eu Vivo em Paz com Seu Dinheiro, dos pontos que eu estudei foi qualidade de vida.
eu via naqueles atendimentos individuais que eu fazia que a qualidade de vida das pessoas estava sendo afetada pela, pelo descontrole financeiro. Sim. Então, isso pessoas que sabiam, assim, tinha toda a orientação, tinha todo o conhecimento, as pessoas tinham ali juízes, médicos, dentistas, profissionais liberais, então pessoas que sabiam fazer dinheiro e não vivia bem. Então eu fui estudar. Quando eu fui estudar, eu resolvi fazer um mestrado. E no meu mestrado eu estudei qualidade de vida e endividamento. O impacto do endividamento na qualidade de vida das pessoas e das famílias. E o que eu identifiquei? Que o endividamento estava exterminando a qualidade de vida das pessoas. Então, muitas vezes, no afã de ter uma qualidade de vida material melhor, então a pessoa quer uma roupa melhor, uma comida melhor, um carro melhor, uma casa melhor, né? Ela se endivida por conta disso, para ter aquela condição melhor. E isso, ao invés de melhorar a qualidade de vida dela, atrapalha. Eu falei, mas como é isso? A pessoa sabe fazer dinheiro, a pessoa não planeja, por exemplo, de avaliar umas coisas simples e que pesa muito no orçamento. Por exemplo, a pessoa tem um celular top das galáxias, mas na hora que você pergunta, deixa eu dar uma ligada, e fala assim, não, não tem crédito. Mas como é isso? Poxa, será que não pensou que estava comprando um celular caro demais e que isso ela não conseguiria honrar as prestações dele? Então, eu falo, Grazi, que eu sempre pergunto nas minhas palestras, né? Ser feliz ou impressionar? Ser feliz ou impressionar? Porque Sim. muitas vezes, igual, eu até postei essa semana aqui no Instagram e também no meu Facebook, um vídeo que eu gravei, eu tenho lá meu canal do YouTube também, tá lá. É um vídeo que eu gravei perguntando o seguinte, está na hora ou não de você trocar seu carro? Por quê? O que acontece? Trocar o carro. Porque 2 clientes semana passada me questionaram sobre troca de carro. E No momento que a gente está. no momento que a gente está, um tinha dinheiro, o outro não tinha o dinheiro todo para trocar o carro. Mas nenhum dos dois, teoricamente, precisava de trocar o carro nesse momento. Primeiro que não está nem rodando, Ainda tem isso, né? né? Bem lembrado. Então, o que acontece? Um caso específico que eu vou falar aqui. A cliente tem um Renegade, ela comprou o Renegade 0 km, ela roda muito pouco. O Renegade, se eu não me engano, está com 3 ou 4 anos. Eu acho que é 4 anos que ele está. Ele não está nem com 30 mil quilômetros rodado, muito novo. Oi, Tá me ouvindo? voltou. E o que acontece? Ela foi trocar o Renegade, eles avaliaram o carro dela em 53 mil reais e ela para trocar por um outro Renegade, zerinho, 103 mil reais. Então ela ia Não. comprar, trocar o carro pelo mesmo carro, com alguns botões diferentes, alguma cor diferente, alguns frisos diferentes, para colocar 100 mil reais na garagem dela. E ela roda pouco pra caramba. Olha para você ver. Mas aí eu falei com ela assim, veja bem, ela mesma me falou, né? Erasmo, esse dinheiro dava para mim ir para a Grécia, né? Eu falei, pois é, quando a gente poderia quando a gente podia viajar, dava. Mas você precisa realmente de trocar. Então, por quê? Porque muitas vezes, eu tenho uma definição de status que eu coloco no livro, que chama status, que eu falo o seguinte, status é você comprar uma coisa que você não quer com o dinheiro que você não tem para mostrar para alguém que você não gosta, uma pessoa que você não é. E muitas vezes as Exatamente. pessoas compram um carro e pagam 2 carros. Isso não é inteligência financeira. Então, o inteligência financeira, eu voltei lá atrás para te responder, né? Sim, É você pensar um pouco nos impactos, porque uma coisa que eu sempre pergunto, você
Você gosta de ter dinheiro? Sempre que eu pergunto, você gosta de ter dinheiro? Todo mundo fala Sim. que sim. Aí eu pergunto assim, normalmente você tem? Não. É. 70% das pessoas não têm dinheiro. E como que as pessoas gostam de ter dinheiro e normalmente não têm? Então, a gente está aqui hoje falando para ativar esse neurônio financeiro. Porque se você gosta de ter, então eu quero te ajudar a ter. Eu Se já até você, fiz. Pode finalizar. se você vai tomar uma atitude, seja lá de um cafezinho na rua, ou de um carro que você vai trocar, uma roupa que você vai fazer, isso tudo envolve dinheiro. E muitas vezes as pessoas não pensam. Por exemplo, a compra de um sapato. O que é melhor? R$ 90 à vista ou 3 de 30? A maioria das lojas não coloca o preço de R$ 90, coloca 3 de 30. E a pessoa acha que eu vou colocar aqui, só que ela está gastando, se ela comprar hoje, em junho, né? Ela vai estar Sim. pagando a primeira em julho, a segunda em agosto, em setembro está pagando um sapato ainda, que ela nem sabe, né? Então isso é inteligência financeira que a gente está falando aqui logo de manhã para as pessoas despertarem, né? Exatamente. Eu tenho feito muito essa analogia, eu estava exatamente, né? Eu, como mulher, exatamente numa fase assim que eu preciso trocar meu guarda-roupa. Aí veio essa confusão toda, eu falei, gente, eu não vou comprar nada. Eu não tô saindo de casa. Pra que que eu vou comprar? Não vou comprar nada. E eu falei, e graças a Deus eu não sou uma pessoa compulsiva, mas eu falei, gente, o que eu tenho é mais do que o suficiente para eu administrar, né? Até mesmo dependente da forma que eu esteja trabalhando, né, online. Então eu falei, gente, sem chance, não vou fazer. Pelo contrário, eu agradeci essa oportunidade, querendo ou não, de certa forma, para mim, pelo meu momento que eu estou de investimento, né, na minha vida profissional, para mim foi um momento de economia. Sim, mas é um momento de economia para muitas pessoas. Você sabe que eu tenho feito palestras online e outro dia eu fiz uma palestra numa empresa em que os funcionários tiveram ali a redução no salário deles. Então eu fui orientar justamente para essa questão, como você saber viver com uma renda menor, com um salário menor. E o que Sim. acontece? Tinha um cara lá que falou o seguinte, Erasmo, pela primeira vez está sobrando dinheiro no meu orçamento. Eu falei, é. Por quê? Ó, o shopping está fechado. Os bares estão fechados. É. Não tem balada, então tá sobrando, cara. Nunca. Eu achei que estava errado, mas ele falou: olha, sobrou salário. E o que acontece nesse momento, o Grazi? Nesse momento, várias pessoas estão assim, por estarem presas, elas usam a compra como uma fuga para um bem para você. E eu quero te falar o que aconteceu ontem. Eu moro num prédio, meu prédio tem 64 apartamentos, é um prédio grande. E eu ontem fui lá embaixo, estava conversando com o porteiro, e estava chegando uma caixa grandona, assim, de uma loja de coisas para mulheres, né? Aí eu falei, uai, aí Fabiano, falei com o porteiro, você tá vendendo sapatos agora? Aí ele falou, Erasmo, você não acredita o tanto de coisa que o pessoal tá comprando. Tá comprando sem parar. Tá pior do que Natal. Então veja E bem. usar o sapato dentro de casa não vai ser muito agradável, né? Ficar andando de Pois salto. é. Pois é. Então, essas coisas as pessoas têm que ligar a inteligência financeira. Por quê? Porque talvez seja uma hora das pessoas começarem a investir para ter uma reserva financeira, que 70% dos brasileiros não têm uma reserva financeira. Por que, Grazi? Outras crises virão. Até eu separei o post para fazer essa semana disso, falando, tipo assim, será que essa crise realmente, ela, né, foi, como se diz, não podíamos prever. Não estou falando exatamente do coronavírus, mas assim, né, durante a nossa vida toda a gente tem vários sinais. Eu falo, gosto muito da frase, gente, não tem mágica. Com dinheiro, não tem mágica. Se você não guardar hoje, seja na sua gaveta de emergência, seja para sua aposentadoria, que é, no caso, né, a minha especialidade,
gente, chegar lá na frente, seu dinheiro ele não vai cair do céu e falar assim, opa, eu vim aqui te ajudar a manter o seu padrão de vida agora que você, né, vai se aposentar. Até preparando os posts da semana ontem, eu falei, gente, sobre questão de longevidade. Nós vamos viver mais. Qual que eu acho Isso. que o nosso maior risco hoje? De não entender a nossa sobrevida. Mas, ou seja, que nós vamos viver muito mais daquilo que estamos pensando. Mas isso não quer dizer que nós vamos ficar jovens para sempre. Pelo contrário, nós vamos ter mais tempo, como se diz, digamos, para aproveitar a vida, mas sem, às vezes, exercer nossa capacidade laborativa. Ou seja, você vai precisar de mais reserva financeira ainda. Ficamos felizes por poder viver mais, mas precisamos mais ainda nos preparar financeiramente para isso, porque senão você vai Por falar isso que assim, a gente tem e que aí? ter inteligência financeira para você viver o agora, né, aproveitar a sua vida e também fazer ali uma parte daquilo que você se fez de dinheiro, você direcionar para garantir o seu futuro financeiro. Você acabou de É, falar aí da longevidade. Eu vou falar do INSS, que não eu tá bom, adoro, que não tá adoro bom, falar. mas vai mudar e vai piorar. Então, se você não se preparar para ter uma aposentadoria digna, você vai ter sérios problemas lá na frente. Né? Muitas pessoas falam, Grazi, que lá na Itália, por exemplo, o impacto nos comerciantes, nos negócios, foi menor que no Brasil, porque eles têm uma cultura de ter um planejamento financeiro e uma reserva financeira. Então isso fez com que as pessoas pudessem realmente ficar num lockdown, ficar totalmente paradas em casa, porque eles tinham dinheiro ali para comprar o básico. Que a gente viu nos primeiros dias lá de março que a gente ficou em casa, a maioria das pessoas ficaram em casa, principalmente aqui em Belo Horizonte, que a gente precisa de muito pouco para viver. A gente precisa de alimentação, água, luz, telefone, internet, ali uma roupa básica, é uma camisa, um short, uma saia, um vestido, um chinelo e pronto. Eu Não brinco, só uma adianta. camisa mesmo, né? Porque tá online, você, como se diz, né? Você tá daqui para, você mostra daqui para cima, daqui para baixo, não, brincadeira. Exatamente, o pessoal não está vendo. Né? Então, isso é inteligência financeira. Aqui, ó, o Robert Pierre fez uma pergunta aqui muito legal. Qual é a melhor forma de fazer uma reserva? Atenção, Robert. A maioria das pessoas fazem da seguinte forma: eu recebo a minha renda, o salário, pago as contas e o que sobra ele guarda, ele investe. E quando a pessoa faz desse jeito, não dá certo. Não dá certo. Então eu quero mudar o jogo das pessoas. Então você vai fazer o seguinte: você recebe a sua renda, tira parte para os seus sonhos e aprende a viver com o resto. Porque senão nunca vai sobrar, né, Senão cara? nunca vai sobrar. E olha, só de você fazer essa atitude, né, você já muda o jogo. Eu quero até falar um caso que aconteceu ontem comigo. Antes da pandemia, numa semana antes, eu dei uma palestra para o Sebrae em Itaúna. E um consultor, um empresário de uma cidade lá perto, assistiu a minha palestra. E ele começou a me seguir, e eu falei com ele que a gente tem que ter uma reserva financeira, e ele pegou isso. Só que ele tem, Grazi, 21 anos de idade só. Ele começou uma empresa com uns 18 e já está com 21. Ele falou que nunca na vida dele ele teve um centavo de reserva. E depois, de março até hoje, 3 meses, ele falou que já estava, todo dia ele tira uma parte do faturamento da loja dele e guarda para ele investir. Ou Investir na seja, loja dele. e ele ainda tem o fator tempo, né? Porque ele tá na juventude, E ele que o tem. tempo ainda interfere nessa formação aí, nesse colchão financeiro, né? Então, ainda a sorte dele é que ele ainda tem muito tempo para conquistar isso daí. Então, ele me falou maravilhado, Erasmo, depois que eu comecei a fazer isso que você falou na palestra, foi esse a fala que eu tive lá.
eu comecei a guardar dinheiro. E olha, eu comprei um equipamento que eu paguei R$ 5.000 na minha empresa, que eu nunca imaginava que eu ia ter R$ 5.000 para pagar à vista. Ele tem. E agora ele está começando a investir, fazer uma previdência para ele. Oh, Olha, que pena que não foi comigo. é com a gente, porque a gente tem essa ferramenta Entendi. de ajudar as pessoas, né? De fazer uma previdência, de fazer investimentos interessantes nas reservas financeiras. Por exemplo, Ótimo. o que acontece? Eu sempre pergunto nas empresas que eu chego para dar uma palestra, falo assim, os funcionários daqui sorri ou chora no dia que recebe salário? É, exatamente. Fala, eu acho que é tudo uma capacidade, né, de lidar com o dinheiro. Falando em capacidade, você acha que e a gente falando de tudo isso, né, de comportamento, você acha que é possível, né, a gente moldar para ser mais assertivo e mais consciente ao longo, né, da nossa vida? E que acredito que esses são os primeiros passos, né, para a gente cuidar das nossas finanças. É, muitas vezes, Grazi, você fala de controle financeiro, de inteligência financeira, as pessoas falam assim, ah, eu detesto número, Não eu tem não nada a ver gosto, com. eu não gosto de controlar número, eu não gosto de controlar meu cartão de crédito, eu não gosto de controlar minha conta bancária. E o que eu ensino, Grazi, é que, através do meu trabalho, que não é números, é comportamento financeiro. É simplesmente você parar e avaliar qual o impacto financeiro da compra de um livro, da compra de uma caneca, da compra de um alimento, da compra de qualquer coisa que você for fazendo na vida. E hoje, você tem que valorizar cada centavo que passa na sua mão. Principalmente que a gente está num momento de menos dinheiro circulando na economia. Eu abri até o parênteses com base nisso, né? Considerando as experiências. Antes, quem ia praticamente no supermercado era minha mãe, né? Moro eu, minha mãe e minha sobrinha. Agora, minha mãe vai fazer 69 anos, quem vai no supermercado, pelo menos uma vez na semana, sou eu, Grazi. E antes eu não entendi por que a minha mãe ia no EPA, no BH, no dia que perto da minha casa tem uns três. Fala assim, gente, por que ela não vai uma vez só, né? Ou em um supermercado. Agora, ainda mais com os preços do jeito que estão, eu consigo entender isso. Então, hoje, às vezes, eu saio do supermercado, passo na porta do outro, entro cheio de sacola, porque a diferença é gritante. Igual você falou, são diferenças que, se a gente for somar, não é só R$ 1 ou dois, R$ 3 dessa vez. É o acumulado ali que no mês vai fazer total diferença. Igual você falou, tem que ter um tempo também, né, Erasmo, para fazer Exato. isso. Isso faz toda a diferença. Olha, uma pessoa lá de Floriano, Piauí, eu aprendi muito. Eu fui lá em 2018 fazer palestra. 18, eu acho que foi 2018 que eu fui fazer palestra lá em Ó, Floriano, no Piauí. que Peguei legal. 42 graus lá em Floriano. Não Não é conheço. brincadeira. Vocês são as pessoas especiais aí, mais fortes do que a gente para aguentar o calor aí. Mas Seja sensacional bem-vinda. a gente tá falando para essas pessoas sobre inteligência financeira. E nisso foi que eu descobri, Grazi, aqueles 4 perfis de pessoas que eu sempre falo do meu trabalho, né? Isso, seria o nosso próximo. Eu te pedir para comentar que você fala, né? Que existe 4 perfis financeiros. Te pedir para você Isso. comentar sobre cada um deles para a gente. Então a primeira pessoa que eu identifiquei é o rico pobre. Uma pessoa rica pobre. Como é que é uma pessoa rica pobre? Né? Rico pobre, principalmente num momento desse, ele tem, por exemplo, uma casa que vale 500 mil. Tem um sítio que vale mais, sei lá, 350 mil. Tem um carro que vale, sei lá, 100 mil, 80 mil. Tem um outro lote ali que vale mais 100 mil. Então, quer dizer, ele tem um patrimônio de mais de R$ 1 milhão. E se precisar de R$ 100, não tem. Tô apertado. Esse é o rico pobre. Todo o dinheiro dele está Não tem imobilizado. liquidez, né? Não tem liquidez. E o que acontece?
Tá errado? Não, não está totalmente errado. Mas quando que eu, Erasmo, tenho encontrado o rico pobre triste? É lá na aposentadoria. Quando, lá na aposentadoria, o que que o apartamento, o sítio, o carro, o lote estão gerando para ele todos os meses? De Despesa. renda, né? É, Despesa. E ele lá não na tem a renda. aposentadoria o cara está precisando é de quê? Renda. Então não Renda. seja um rico pobre lá na frente. O que a gente tem encontrado de rico ou pobre, de pessoa com patrimônio milionário e pessoa passando apertado, eu no meu trabalho como orientador de investimentos, que é o meu foco hoje, é uma enormidade. Então essa é a primeira pessoa, rica pobre. Agora eu vou falar da segunda pessoa, é a pobre rica. Pobre e rica. Pobre e rica. O que é uma pessoa pobre e rica? É uma pessoa, por exemplo, eu dei uma entrevista na Folha de São Paulo e eu recebi e-mails do Brasil inteiro. E eu vou falar de um e-mail só que chegou para mim. A pessoa falou assim, Erasmo, abriu o e-mail falando assim, Erasmo, Deus não me ajuda. Minha renda mensal é somente R$ 6.500. Então, você viu que Que Deus não Deus tá não estava ajudando. ajudando ela, né? R$ 6.500 para a realidade brasileira é uma renda muito legal. Então, eu considero uma renda que a pessoa, se ela usar bem o dinheiro, ela pode ser rica. Mas a pessoa era pobre porque não sabia cuidar do dinheiro. Então, o pobre rico é aquele cara que sabe fazer dinheiro e não sabe usar bem o dinheiro. A gente Entendi. encontra muitas pessoas assim, muitas pessoas assim. As pessoas têm renda, têm salário top e as pessoas, por falta de inteligência financeira, não sabem usar bem o dinheiro. Vou falar da terceira pessoa Ótimo. agora, pobre pobre. Pobre Eu não sei pobre qual que é, é o mais, deve ser o mais triste, o pobre pobre ou rico pobre, né? é pobre pobre é aquele que o dinheiro nunca dá. Ele tá ganhando R$ 1.000, não dá, tá ganhando R$ 2.000, não dá, tá ganhando R$ 5.000, não dá, tá ganhando R$ 10.000, tá ganhando R$ 20.000, não dá. Esse o dinheiro nunca dá. É aquele cara que ele fala assim, quando eu ganhar mais, eu vou começar a juntar e fazer minha reserva financeira. E nunca vai fazer. E nunca vai fazer, porque não tem a disciplina. Esse é o pobre pobre. E a quarta pessoa, quem que é? Rico rico. Como que é o rico rico? Muitas pessoas falam assim, é aquele rico milionário que tem muito dinheiro. Não. Rico rico é a pessoa que ganha menos que você, vive melhor que você e se precisar ainda te empresta dinheiro. Esse é o Então, melhor, com certeza. quem que é o rico rico? Rico rico é aquela pessoa que tem inteligência financeira. Aquela pessoa, independente do quanto ela está ganhando, se ela está ganhando muito, se ela está ganhando pouco, ela tem a administração e ela tem o planejamento e ela tem prioridades. E os comportamentos delas são diferentes. Eu estudei Sim. isso. Então, eu criei um curso do Rico Rico. Tenho lá um curso online no meu site que as pessoas podem fazer para como ser rico rico. E é um curso que não fala praticamente nada de dinheiro, de números. Eu falo Tudo no mindset, né? somente de comportamento financeiro para mudar a vida das pessoas. E aí outro dia, semana passada, a pessoa fez o curso e rapidamente, em 15 dias, ela falou, Erasmo, por que eu não fiz isso antes? Olha o tempo que eu passei. Eu falei, tudo bem, passou. Vão a partir de agora mudar e ter inteligência financeira, construir uma reserva financeira, construir uma tranquilidade financeira através de técnicas para você usar bem o dinheiro. Não tem nada de segredo mirabolante. É comportamento que você muda e faz toda a diferença na vida financeira, né, Grazi? Comportamento muda faturamento, né, Erasmo? Muda saldo bancário, né? Porque, Grazi, uma das coisas, você já assistiu minha palestra, eu mostro, né?
Muitas vezes a pessoa está ali na palestra, está ali andando, ela tem o carro top, o celular top, a roupa top, o sapato top, a bolsa top, né? Isso tudo ela mostra. Aí eu falo assim, então agora deixa eu ver seu extrato dos seus investimentos. Quanto você tem investido? Aí as pessoas não mostram. Por que as pessoas têm tanto medo de mostrar o extrato? Por dois motivos, sabe quais são, Giovana? Porque Não. não tem nada, tá zerado, ou tá até devendo. E o segundo motivo é porque tem muito e tá com vergonha de mostrar. Olha, tem gente que tem vergonha de ter dinheiro. Vergonha de ter dinheiro. E falando para essas pessoas, Grazi, nesse momento, onde que a economia do Brasil está mudando muito, muito, principalmente com essa queda nas taxas de juros, o brasileiro, quem sabe investir, investe somente na poupança. O Brasil hoje temos mais de 930 bilhões de reais na poupança. Isso não é de agora, né, Erasmo? Quando eu iniciei, né, minha carreira de corretor há 9 anos atrás, né, e eu comecei no Bradesco como corretora, era assim, exatamente, né, essa cultura ali. Primeiro que eu acredito, né, na confiança na instituição bancária e segundo por falta de conhecimento de oportunidade, né? Eu falo assim de entender, de saber de outras opções, não é simplesmente não pagar os juros, né, Erasmo? Tem Exato. outro, outra questão por trás disso aí, Então, mas ainda é a triste realidade nesse sentido ainda. aí o que que acontece? Quando ano passado a bolsa estava bombando, foi todo mundo para a bolsa. Entraram na bolsa, março foi o pior mês da história, caiu, as pessoas tiraram o dinheiro da bolsa e voltaram para a poupança. Fizeram duas coisas erradas. Entraram no momento errado, saíram no momento errado e realizaram prejuízo. Então, as pessoas, quando você tem um investimento que você teve a oportunidade de. Isso é muita inteligência financeira que eu estou falando aqui, olha. Você fez dinheiro, você foi inteligente, fez o dinheiro. Aí você tinha a oportunidade de gastar esse dinheiro. Você não gastou, você pensou no seu futuro, então você reservou. Então, quando você reserva esse dinheiro, você investe também só por dois motivos, ou por medo ou por ganância. Medo do dinheiro ficar parado ou ganância de querer ganhar mais. E esses limites entre o medo e a ganância, eles são muito pequenos. Então as pessoas podem errar muito. Então o trabalho como um planejador financeiro é de ajudar as pessoas a errar menos nessa hora. É das pessoas saberem, por exemplo, que existem investimentos que na bolsa que ela pode entrar, mas não entra sozinha, ela entra com assessoria de um gestor profissional cuidando do dinheiro dela. Sim. Porque as pessoas no Brasil têm medo, falam assim, bolsa é risco. Não, bolsa não é risco, bolsa tem volatilidade. Riscos são investimentos, por exemplo, Bitcoin, aqueles coisa que você investe o seu dinheiro que o seu dinheiro pode sumir. E isso é risco. É até te perguntar, já que você tocou nos investimentos e aproveitando a oportunidade, existe, poder falar, eu defendo que, né, vou guardar minha opinião, mas eu queria ouvir a sua opinião. A gente pode falar que existe o melhor fundo de investimento. Ah, eu não faço esse, eu faço tudo nesse e esse é o melhor. Eu acredito que vai muito pelo que você falou, pela ganância, né? Ou por onde todo mundo está indo. Ah, tá todo mundo indo nesse aqui, então eu vou nesse aqui porque tá todo mundo indo, tá com uma rentabilidade bacana. E uma coisa que eu falo muito é questão de você sabe qual que é o seu perfil, né? De risco ali, o seu perfil investidor. Isso. Porque Olha, Grazi, você vai pelo da moda, né? E eu queria saber a sua opinião. Essa questão existe né, o melhor fundo de investimento. Eu defendo que cada um tem suas vantagens, que não existe o fundo perfeito. Você pode ter o benefício de cada um. Essa é a minha colocação. sempre existe um melhor. Sempre Em existe. cada momento, Todos né? os meses tem um que está na frente. Mas não é garantido que o que está na frente, mês que vem ou ano que vem, vai ser o da frente. O mercado é assim, ó. Principalmente quando se investe em renda variável.
E se você for lá e olhar o seguinte, ó, eu vou olhar esse perfil, esse perfil aqui que tem, esse fundo aqui que tem, tá todo mundo investindo nele, quer dizer, então ele está lá no topo, você entra. Ah, ele tem chance de ir mais para cima ou tem chance de cair. Agora, se você tiver um perfil, de acordo com o seu perfil de suitability que você falou, e você ter ali uma gestão profissional em cima de um fundo que muda ali de acordo com as opções do mercado, ó, hoje a tendência é investir em ações de empresas do ramo do comércio, outras ações de banco, outras ações de siderúrgicas, mineração. Gente, é um mercado muito dinâmico. E a pessoa que entra sozinha no mercado, eu falo que é a mesma coisa, Grazi. Eu não sei se você gosta de algum esporte, Grazi. Eu gosto de natação, já fiz vôlei há muito tempo. E assistir, eu gosto, por incrível que pareça, eu gosto de assistir futebol. Tá. Então vamos falar de vôlei, tá? Então você, Grazi, vai jogar lá no ginásio do Minas Tênis Clube contra o time principal do Minas Tênis Clube. Você vai jogar contra elas. A sua chance, Grazi, é de ganhar ou de perder? Depende da Jogo. minha preparação. Não, hoje. Você vai Ah, sair daqui. hoje Hoje. a minha Você chance vai é de sair. perder. Você vai sair hoje e vai jogar contra o time profissional do Minas Tênis Clube. Qual que é a sua chance? Perder. Por quê? Porque elas são profissionais. E você não é uma profissional do vôlei. Então a chance de você perder é muito grande. A mesma coisa é aquela pessoa que entra sozinha na bolsa de valores. Ela está ali disputando contra profissionais do mercado financeiro que passam o dia todo olhando as opções, olhando os fundamentos das empresas, olhando os gráficos, e você acha que você vai entrar ali e vai ganhar dinheiro. A chance de você perder é muito maior. Então, se você está consciente que o mercado mudou, que as taxas de juros mudaram, você quer buscar um rendimento um pouco melhor, não é arriscar. Risco é diferente de volatilidade. Porque, por exemplo, eu vou falar um exemplo aqui. A ação de um banco, não vou falar o nome do banco, mas você acha que um banco, dentre os 5 maiores bancos do Brasil, que é Bradesco, Itaú, eles vão quebrar? Não, eles podem variar, eles podem ter volatilidade. Sim. Mas é melhor você ser sócio de um banco, talvez, do que você abrir um negócio de uma portinha de uma loja de papelaria na rua do seu bairro. Que aí talvez o risco de você é muito grande. Então isso é inteligência financeira que a gente fala. Acordando hoje falando de inteligência financeira para as Né? pessoas, né? Exatamente. Ô Erasmo, outro dia eu assisti uma live sua, tem uns 15 dias, né? Mais ou menos. Esqueci o nome com. Acho que ele é lá do Deve Nordeste. ser o Jairo Martiniano. Isso, ele mesmo. E eu peguei, né, uma parte ali da live. A Jaque fez uma pergunta aqui. Ô, Jaque, obrigado pela presença. Doutor Sidney também eu vi que estava por aqui, não sei se está ainda. A Jaque perguntou aqui, então, para quem não tem experiência, qual é a melhor aplicação financeira com o menor risco? Isso. Todo mundo quer essa notícia. Então, o que a gente vai fazer, Grazi? Jaque, para antes de responder, ver qual que é seu objetivo com o dinheiro que você vai investir. Primeira coisa, eu vou investir para quê? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber já. Depois, a gente vai saber qual que é o seu perfil como investidor. Para a gente casar aquilo que você tem de objetivo com o seu perfil. Por exemplo, Erasmo, eu quero juntar o dinheiro para daqui a 5 anos fazer uma viagem. Não, Erasmo, eu quero juntar um dinheiro para fazer minha aposentadoria. Então são dois Ó, perfis diferentes. eu sei que é vontade da Jaque as duas coisas.
pensar na aposentadoria e viajar ano que vem para visitar a sobrinha dela no exterior. Ó, aí, então, né? Então Você já tem acertou. alguma coisa. Então, por exemplo, olha aqui, se é no exterior, e vamos supor que é dólar ou é euro? Você sabe me falar que é para onde que ela vai? Não. Não, não lembro a cidade. Pois é, então o que que acontece? Esse dólar louco do jeito que tá, essa moeda louca. Quem sabe ela ir comprando, sei lá, $100 por mês? Ela pode começar a fazer isso. Ao mesmo tempo, ela começa a fazer uma previdência para ela. Entendeu? Que Sim, é, aí ó, dólar. Aí o dia o dólar tá a 6, outro dia tá a 5. Então vai fazendo um preço médio da sua viagem. Junte o dinheiro para comprar a passagem na hora certa. Né? Então, isso é inteligência financeira. E também, lógico, comece a fazer pensando lá também no seu futuro uma previdência ou algum fundo ela de tem. investimento. Né? Então, isso é uma inteligência. Agora, por exemplo, pegando um caso, muitas pessoas têm hoje o fundo de previdência baseado somente em renda fixa. E talvez seja necessário você fazer uma migração para um fundo de. Você faz uma portabilidade para um fundo de previdência que tenha, por exemplo, um pouco de multimercado de renda variável para que te dê um resultado melhor. E se hoje a gente tem proposta que na própria seguradora você tem essa oportunidade de ter os Sim, vários fundos numa única proposta. Isso é muito interessante. E até exatamente. pegando um adendo na Previdência e com base numa uma cliente que eu estou atendendo essa semana, uma amiga minha, ela me mandou um extrato de uma previdência que o pai dela fez para ela no banco há muitos anos atrás. Ou seja, previdência 5 anos atrás ainda tinha taxa de carregamento. Né? Então, assim, quem aí tem uma previdência, já tem um bom tempo, gente, aproveita esse tempo, liga lá para o seu gerente, pede um extrato, falando que os detalhes, né, o pouquinho que a gente paga faz total diferença. E olha que se tiver muito tempo, a taxa de carregamento é altíssima, né, Erasmo? Então, fica É, pede aproveitando, uma fica a avaliação dica. nossa, né? Pede a avaliação da Grazi, pede a avaliação minha, que a gente pode olhar se você está num bom local com o seu dinheiro. Porque pensando no Exatamente. futuro e atenção, Grazi, hoje começa a reunião do Copom, né? E provavelmente a taxa de juros vai cair mais ainda. Se a taxa cair para 2,5, 2,25, a poupança no próximo ano vai render menos de 2%, vai um e alguma coisa no ano. No ano. No ano. Se era coisa que a gente recebia no mês de investimento, agora você vai receber no ano. Então você vai ter que buscar outras opções para você fazer os investimentos. E não busque sozinha. Pega a orientação da Grazi, pega a orientação minha, que a gente pode te dar uma orientação para ter bons locais para você fazer seus investimentos. Com certeza. O Erasmo, voltando, né, àquela colocação que eu ia fazer com você da live, que eu assisti, Ah, e eu é. fiquei com isso, e gravei na cabeça mesmo. Eu falei assim, gente, como é interessante, como que fica, né? Você estava comentando, e ele falou assim, da pessoa estar no fundo do poço, né? Financeiramente. Acredito que muitas pessoas estão passando por esse momento agora. Aí ele tá falando assim: ah, mas se ela já está no fundo do poço, então já está na hora dela começar, como se diz, a escalar, a sair dali. Você falou: não, depende. Ou ele pode cavar e se afundar mais. Né? Então, eu queria que você explicasse né, como que a pessoa, para evitar esse risco de se afundar mais, né? Como se diz, em vez de cavar, segurar e subir, cavar e descer um pouquinho mais, principalmente nesse momento, né, Erasmo, que a gente está passando aí de recessão. Eu acredito que a lição vai ficar para muitas pessoas. Espero que depois que passar o medo, as pessoas não deixem para lá, né, e sim tomem alguma atitude com relação a isso. Mas principalmente com essa questão desse momento de recessão, essa questão de cuidado para não, como se diz, piorar, se afundar as coisas, mas assim conseguir mesmo com o que está. Se escalar, quais são, né, as dicas e as colocações que você faz para a Eu vou gente? responder a sua questão, depois eu respondo a Hilda aí, que quer saber onde coloca uma reserva de emergência
e ela costuma deixar na poupança. Ótimo. Né? Então, a primeira coisa, aquela pessoa, o que eu descobri no meu trabalho é que não existe fundo do poço. Se a pessoa está numa situação ruim e continuar com as atitudes ruins com relação ao dinheiro, a tendência é que o poço só vá afundando. E é isso que eu falei lá na live com o Jair. Se a pessoa está numa situação difícil hoje, que está difícil para muita gente, né? Talvez se você está acordando e conhece algumas pessoas que estão passando por dificuldade, fala com essa pessoa para assistir essa live vai ficar gravada aqui com a Grazi, seguir Vai o ficar Erasmo, salvo. seguir a Grazi, porque o que acontece? A dívida, Grazi, ela é opressora, ela joga as pessoas para baixo. E muitas vezes as pessoas ali, no afã de resolver a situação, tomam atitudes erradas. Então, eu vou te dar um exemplo. Semana passada, uma pessoa entrou em contato comigo. Por quê? Porque ela está com endividamento, ela tem empréstimos consignados e ela teve a oportunidade, mesmo nessa situação, de vender um imóvel e queria uma orientação para liquidar esses empréstimos. Só que na hora que ela me passou um relatório, ela me passou de um outro empréstimo que ela tinha, de um financiamento habitacional. E ela não perguntou nada do financiamento habitacional. Aí eu falei assim, mas vamos avaliar esse financiamento habitacional? Ah, não precisa mexer no financiamento habitacional, não. Ele está tranquilo. Aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhada. E quando eu fui olhar, eu achei a oportunidade de... Ainda faltam quase 300 parcelas. Faltam 292 parcelas ainda. Eu consegui fazer uma simulação para ele em que a parcela dele vai cair R$ 800. Nossa! Em 292 parcelas. Ele falou, Erasmo, mas isso é possível? Eu falei, é. Aí ele falou assim, eu te contratei, nem era para olhar isso, agora só esse resultado que você me deu é muito mais do que eu esperava. Então, a questão do planejamento financeiro, de você ter um planejador financeiro do seu lado, é sobre isso. A mesma questão. Então, cara, por pior que seja a sua situação do fundo do poço, converse com alguém que talvez te dá uma orientação para você sair melhor, que é um momento de sobrevivência. Né? E muitas vezes por opressão, por aquela cobrança que alguém pode estar, vem aqui me pagar, você vai ficar com o nome sujo, e a pessoa nunca ficou com o nome sujo na vida, aí ela toma as atitudes erradas. Né? E a Vai outra coisa... postergando, né? Agora eu vou responder como que é o nome dela? Hilda, né? A Hilda. Hilda Mota. Ô Hilda, veja bem. A mesma coisa que a gente começou a responder para a Jaque, eu vou responder para você. Reserva financeira, né? A gente tem que aprender uma coisa. Com uma nova realidade do Brasil com taxas de juros baixas. Reserva financeira de emergência é aquele dinheiro que tem que ficar ali mais próximo possível da sua conta corrente e você não vai ganhar dinheiro com ela. Então ela simplesmente vai ficar paradinha ali. Mas como que você pode calcular essa reserva de emergência? Depende da sua atividade. Por exemplo, se você é um funcionário que recebe aquele salário fixo ali, né, sempre não tem possibilidade de atrasar, então você pode ter uma reserva de emergência menor. O que você exceder essa reserva, por exemplo, de 3 meses, de 3 a 6 meses, a gente começa a buscar outros investimentos para render um pouco mais. O A pergunta dela multimercado. foi até que ela falou que mantém na poupança, né? Às vezes você Isso. falou próximo da conta, ela pode. Às vezes a poupança não seria a melhor opção para ela, né? Mas a reserva de emergência, dependendo do valor, talvez possa até ficar na poupança. A gente tem que avaliar. Agora, o importante é a gente avaliar que talvez já tenha um espaço ali que a reserva dela está gorda demais. Tem gente que está com 100 mil, 200 mil, 300 mil reais na poupança, aí está perdendo dinheiro mesmo. Perdendo dinheiro com força. Então as pessoas têm que entender Exatamente. que existem outras possibilidades de investimento. Se é só a reserva de emergência, tudo bem. Agora, se é um valor maior, aí você pode deixar aquela reserva de emergência lá e esse valor maior você buscar uma outra
rentabilidade do seu dinheiro. Isso é inteligência financeira. Eu Né? falo que é colocar o dinheiro para trabalhar para você, né? Eu falo muito Isso. isso. Gente, tem como o dinheiro trabalhar para você? Como? Rendendo, né? Então, Exatamente. Ô, Grazi, a gente já está chegando na reta final, hein? Tá faltando aqui, pelos meus cálculos, 3 minutos, né? minutos. Não, no meu falta 5 minutos. Ah, Ainda temos 5 minutinhos. Então, né, aproveitando, né, esse nosso final aí, quais são as dicas, né, que você deixa aí pro pessoal, não só para esse momento, mas para levar para a vida? Eu te falo o meu maior receio como, né, como consultora, também como planejadora financeira, previdenciária, principalmente, é o meu medo, porque eu estou feliz, porque muitas pessoas estão, né, se atentando tanto na parte de gestão de risco, eu falo que é a parte de se assegurar, de se proteger. Então, estou feliz por esse momento, pela conscientização, feliz que as pessoas também sentiram ali a questão da importância de pensar no futuro e também no agora, né, na questão da reserva de emergência, mas eu tenho um receio que quando isso tudo acabar, as pessoas, né, como se diz, quando o medo e a coisa, e o momento de estabilidade passar, as pessoas esqueçam disso, né? Como se diz, vai para o imediatismo novamente. sim. Então, eu queria até saber, quero saber de você, né? Quais as dicas que você dá para a gente, que são ensinamentos que a gente tem que levar para a vida, né? Eu falo que inteligência É, financeira é uma questão cultural também, né, Erasmo? Então, assim, para é a gente. justamente isso, né? A gente já até falou aqui, aquelas pessoas que às vezes estão presas, estão presas, estão presas, na hora que liberou, não tem saldo na conta, eu vou gastar. E aí compra aquilo que precisa e o que não precisa para deixar acumulado em casa. Né? E aí eu quero que você ative os seus neurônios financeiros, que talvez seja uma ótima oportunidade de você ligar esses neurônios, colocar esses neurônios financeiros para trabalhar, aqueles que estavam paradinhos lá, adormecidos, você começar a pensar no seu futuro, você fazer uma previdência, você ter uma reserva financeira trabalhando para você, igual você falou. Por quê? Porque dinheiro foi feito para gastar. Isso é que eu ensino no meu livro. Mas dinheiro também é a ferramenta para realizar sonhos. Né? Então eu estou trazendo, por exemplo, para o Brasil, né, depois de 20 anos trabalhando como planejador financeiro, eu estou trazendo, junto com a Fiduc, a questão do investimento fiduciário. Né? Estou montando uma equipe de planejadores financeiros para estar divulgando isso aqui em Minas. Tem gente em Manaus trabalhando, agora tem uma pessoa em Pernambuco trabalhando comigo já, para ajudar toda a população brasileira com essa consciência de inteligência financeira que você tem que fazer, usar bem o seu dinheiro, porque dinheiro tem que usar bem, e ele também é aquela segurança, porque outras crises virão, outros problemas virão, problemas de saúde, problemas de separação, problemas de relacionamento, problemas de falta de emprego, mas o dinheiro é só uma ferramentazinha ali que, se ele tiver com um obstáculo, como uma coluna forte, você pelo menos minimiza os impactos que vão ter do outro lado. E quem, Grazi, quiser fazer um check-up financeiro, entra lá no meu site, erasmovieira.com.br. Lá no menu, bem em cima, está escrito assim, ó, faça o seu check-up financeiro. Em 5 minutos você faz, é muito legal, a resposta chega para a pessoa na hora. Ah, excelente, excelente, excelente oportunidade, né, para se conhecer, para, né, para se educar e, né, até inclusive te agradeço pelo convite da parceria da Fiduc também, né, estamos juntos nesse projeto A aí. Grazi está Muito iniciando obrigada. agora, né, nesse projeto da Fiduc também. E aí, pessoal, Erasmo, muito obrigada mesmo por ter aceito, né, o convite, né, sua disponibilidade, seu tempo. Sei que a sua agenda é corrida aí também. Então, muito obrigada, foi um prazer, né, estar aqui com vocês. Gente, obrigado pela presença de todo mundo. Erasmo, pessoal, a live vai ficar salvo, né, no Isso. IGTV. Acredito que vai dar certo, que depende sempre do Instagram, né? Se ela vai para o GTV ou se ela vai só Isso. para o Stories durante 24 horas. Mas vai ficar salvo aqui. E agradecer mesmo a presença de todo mundo. E toda semana estamos aqui na quarta-feira. Até então, estamos na quarta-feira trazendo sempre um tema relevante aqui no perfil da Alomas também. Todos estão convidados para, né, os seguidores do Erasmo seguir a Alomas e os da Grazi seguir
O Erasmo Vieira lá, Isso, e o pessoal aí, ó, que excelentíssimo. quiser entrar em contato comigo, me chama inbox, a Hilda, que queira Isso. orientação para os investimentos, ou chama a Grazi que a gente pode te orientar aí. Isso aí. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Erasmo, um abraço, Foi um viu? Até prazer, mais. Grazi. Tchau, tchau, até mais. Prazer. Tchau.